Olá, amigos! Estamos dando início ao Momento Empresarial, que hoje vai falar sobre as dívidas bancárias. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o Dr. Wendel Ferreira Lopes, que é sócio do escritório Ferreira e Viola. Seja bem-vindo, Wendel. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui no programa, que é um momento muito oportuno, porque o Brasil passa realmente por uma transformação, passamos aí por uma crise e as pessoas se endividaram até mais do que o limite, até porque as perspectivas do país eram outras, e hoje estamos diante de um cenário mais crítico, um cenário de crise, e as pessoas, boa parte das pessoas estão endividadas, estão aí na inadimplência. Então eu gostaria que você, diante desse cenário, diante desse ambiente, como você vê e o que você orientaria o nosso telespectador a tomar as providências? Quais são as providências mais interessantes? Ok, Hamilton. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui. E assim, falar da questão de dívidas bancárias remonta a uma ideia de que qual é a natureza dessa dívida? Primeira coisa que eu acho que a gente poderia começar a traçar, né? Por quê? Porque uma dívida, as pessoas procuram os bancos por uma série de por uma série de fatores. Posso procurar o banco para financiar um veículo até financiar a construção da minha empresa, não é? E aí, cada uma dessas dívidas tem taxas de juros, tem comportamento do banco e o correntista de forma diferenciada, né? Então, já se discute dívidas bancárias já há mais de 20 anos, não é? Desde uma acomodação do Plano Real aí no final dos anos 90, a população brasileira já vem debatendo essa questão das dívidas bancárias. Debatendo em que sentido? Por exemplo, qual a taxa de juros os bancos poderiam aplicar, ou quais as taxas de juros seriam admissíveis ser aplicadas. Primeiro se discutiu isso muito, em que uma parte da corrente do pensamento dos juristas dizia que haveria uma limitação, que só poderíamos usar juros de 1%, 1% ao mês. E isso foi parar no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo, numa decisão que tem efeito para o Brasil inteiro, diz que os bancos não estão, ou melhor, as instituições financeiras não estão vinculadas a esta limitação da taxa de juros. É porque na Constituição fala em 12%, não é isso? 12% ao ano, exatamente. E isso nós, juristas, levamos os contratos dos clientes ao Supremo, dizendo, olha, como é que pode eu ser cobrado taxas de 12%, 13% ao mês, se há uma limitação constitucional de 12% ao ano? Ou 400% ao ano os cartões de crédito. Exatamente, exatamente. Claro que isso foi parar no Supremo, e o Supremo disse em acórdão com efeito para o Brasil que, primeiro, os contratos bancários estão sujeitos às normas consumeristas do Código de Defesa do Consumidor, o que é uma demonstração de avanço, a meu ver, mas aí o Supremo diz o seguinte, olha, não há como limitar as instituições financeiras a essa taxa, porque eles vivem disso. Mas, basicamente, em curtas palavras, seria isso. E isso traz uma mudança significativa do pensamento dessas discussões bancárias no início dos anos 2000. Então, olha, se o banco não está limitado, vamos usar o banco aqui, lato sensu, como se servisse a todas, o banco não está limitado aos 12% ao ano. Tá. Qual é o significado disso? E de lá para cá nós estamos nesse debate. Qual é o significado? O banco não tem que cobrar, não está limitado a 12% ao ano. Ah, tá. Mas ele pode cobrar 12% ao mês? É uma discussão, E isto ainda não está consolidado, Tá. Esses debates foram acontecendo até que a crise, que é uma palavra pesada, às vezes as pessoas não gostam de usar, mas os economistas falam isso abertamente, e aí eu como jurista estou usando dessa linguagem. Eles falam o seguinte, olha, a crise, no primeiro sintoma dela é que as pessoas não conseguem pagar os financiamentos.
né? E aí, o financiamento, eu repito, pode ser qualquer tipo de financiamento que há uma mora, há uma inadimplência exacerbada do final do 2014 até esse momento que nós estamos falando, nos dias de hoje. Bom, este momento, ele tem alguns fatores. Por exemplo, a inflação, que é declaradamente uma inflação alta, menos dinheiro e maior dificuldade para comprar, os empréstimos estão ficando retardados e deixam de se pagar os empréstimos. Segundo, desemprego, não é? O desemprego em alta, isso também é outro ponto pacífico, e o aumento da taxa de juros, que também a Constituição fala em 12%, a taxa Selic está em 14%. Exatamente. Então, quer dizer, a própria taxa governamental extrapola aquilo que a Constituição falou. Bom, e este é um momento de alerta total para todos nós, né? Este é o trabalho que nós estamos fazendo hoje. Um trabalho de, primeiro, estudar qual é a natureza da dívida, como ela foi construída, porque aqui não tem ninguém advogando em calote, eu não estou falando isso, nem eu, nem aqueles que eu conheço que trabalham com a matéria, nós não estamos falando em calote, nós precisamos primeiro saber qual é a natureza da dívida, como é que se chegou nessa dívida, e a partir dessa constatação, passarmos a defender o contratante com os bancos, né? Da melhor maneira. Como seria a melhor maneira para resolver o caso de que eu não tenho condições de pagar o empréstimo, né? Então, primeiro, como se resolve a natureza da dívida, né? Esse trabalho de investigar a natureza da dívida é enfrentar o tempo que a pessoa usou o dinheiro junto às instituições financeiras. Por quê? Porque pode ser que seja um caso de uma pessoa que foi ao banco, pegou uma determinada quantia, com a promessa de pagar e não pagou. Este caso é um caso que merece um tratamento. E outro caso é um caso de alguém que há 10 anos movimenta uma conta usando cheque especial, pagando taxas que ninguém sabe explicar a natureza, de onde surgiu essas taxas, e de juros que oscilaram durante o tempo. Essa pessoa merece uma atenção diferenciada daquela primeira que eu citava anteriormente. Se há uma série de ilegalidades no segundo caso, no primeiro caso eu não vejo sequer a ilegalidade, principalmente se a taxa de juros caminhar na ordem aí de 1,5%, 2%. Então a gente tem que tomar muito cuidado para poder... E mesmo porque o banco não fala isso, mas ele já tem o hedge, né? Ele já tem ali um seguro, né? Que está incluso naquela conta, que é o risco da inadimplência. É isso aí. Mas, enfim, no próximo bloco, eu gostaria então que você explicasse para nós, para que o público telespectador entenda, esses mutirões que as instituições promovem justamente para poder sanear esses problemas. Fala um pouco para a gente desse cenário. Uma vez identificada que tipo de dívida é essa, essas pessoas procuram, e infelizmente têm procurado cada vez mais, o Poder Judiciário para poder renegociar essas dívidas. E eu digo infelizmente por quê? Porque o Poder Judiciário brasileiro hoje, ele tem 100 milhões de processos em andamento. Era como se a cada 2 brasileiros, um tivesse um processo correndo na justiça. O que leva a uma justiça totalmente lenta e sem resposta à população. Pelo menos é esse o meu sentir. Desses 100 milhões, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, informa que 40 milhões desses processos têm como pessoa, como parte, bancos ou instituições financeiras e telefonias. Esse dado é um dado alarmante, né? Sob o ponto de vista de duas das maiores faces do poder econômico brasileiro, está superlotando o Poder Judiciário. É um volume muito alto, muito alto. Bom, veja bem, então, em razão disso,
o próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que está aí para poder auxiliar e gerir, fiscalizar o Poder Judiciário, tem dito isso é impossível, nós vamos contratar juízes eternamente e não vamos resolver o problema. Por isso, o nascimento desses mutirões, a provocação do poder do Ministério Público com muita eficiência, PROCONs, etc. Mas ainda não resolve. Eu acho que é importante até falar isso para o nosso telespectador, o seguinte, o Código de Processo Civil brasileiro, que é a lei que regula como um processo judicial deve se dar na justiça, ele nasceu agora em 16 de março de 2015 e que vai passar a ter vigência em 18 de março de 2016. Uma nova lei, um novo diploma que vai servir a todos nós brasileiros. E ele tem uma grande pretensão. Qual pretensão? Conciliar ou mediar, né? Evitar com que... um tribunal de conciliação. Exatamente. Um tribunal de conciliação com alguns detalhes. Que detalhes? Detalhes em que nós vamos para o processo, mas este processo vai ter uma equipe de conciliadores e mediadores. Isso é uma novidade que vai ter que implementar na cultura do brasileiro, mas que eu acho que nós vamos ter que comprar essa ideia. Não é? Adquirir o hábito. Adquirir o hábito, exatamente. Esse é um primeiro passo que, inclusive, eu tenho tentado demonstrar isso, essa efetividade, não é? Esse louvor do código que eu acho que está no caminho certo. O que é a pretensão? Fazermos audiências com pessoas qualificadas, como mediadores ou conciliadores, pessoas do povo com competência para mediar. Mediar é uma ciência. Não é chamar dois estagiários de direito, com todo respeito, mas duas pessoas que estão começando a entrar no mundo jurídico e chamá-los para poder fazer negociação, como são as negociações do juizado especial. A pretensão da lei é muito maior. A pretensão da lei é que tenhamos alguém com competência para mediar. E é possível mediar ou conciliar nos casos das ações bancárias. Eu não tenho dúvida. Não é à toa que nós temos casos em que o banco cobra do cliente, pessoa jurídica ou pessoa física, R$1 milhão e no final dos debates, antes do próprio Poder Judiciário, o banco aceitar receber 300 mil. Quer dizer, de 1 milhão cai para 300 mil. Não é? Então quer dizer que existe sim uma possibilidade para tanto. Não é? Ademais, é sinal que tem gordura. É sinal que tem gordura, exatamente. Não é? Enfim, como você muito bem disse, o banco já colocou isso na conta de prejuízos. Isso é muito bem administrado pelo banco. Né? Claro que não da maneira como se o Brasil inteiro fosse para um ataque contra os bancos. Não é o Brasil inteiro também. E o CNJ, voltando nesse assunto, o CNJ vai obrigar, e já tem tomado medidas nesse sentido, de obrigar os tribunais de justiça dos estados a criar uns órgãos chamados Centros Judiciários de Solução de Conflito. O Estado de São Paulo, depois dessa ordem do CNJ, criou 128. Minas criou um centro. Olha que beleza. E não é à toa, à toa, Hamilton, que o Poder Judiciário de São Paulo, que era um Poder Judiciário criticado por todos nós, porque era pesadamente pelo volume muito grande e uma falta de celeridade, de um tempo muito longo para se dar as soluções, hoje já passa a ser copiado no Brasil. Quer dizer que esses 128 centros já trazem repercussões. E melhor ainda se esses centros tiverem atuação nas questões bancárias. Não é? Porque é inegável que há a dívida, em alguns casos, outros até não há dívida, mas é inegável que há a dívida, e a dívida que pode ser negociada. Mas se é negociar, se é transacionar, ela se faz mediante uma conciliação, um bom acordo. Inclusive eu vi esses dias o próprio PROCON, ele fornece um formulário, ele avisa esses encontros que eles fazem para sanear, como o PROCON tem feito junto com o Ministério Público, mas é muito bem feito que eles mandam antes um questionário, a pessoa preenche todo o questionário, quem são os credores e tudo isso. Ela também é obrigada a ter um plano próprio de quanto ela vai poder disponibilizar, deixa tudo isso, aí vai esse questionário para lá, eles ficam examinando, entram em contato com... e aí te chamam para fazer, quer dizer...
é muito bem preparado. Muito bem preparado. E os bancos, se me permite, amigo, os bancos estão muito bem preparados também. Eu, como lido com essa área, eu estou vendo agora, neste momento, ações no sentido de atuação do banco contra os devedores, chamando para a negociação. Dizendo, olha, nós estamos vendo que você tem uma inadimplência, tanto é que o Banco Central informou agora que o ano de 2015 já tem um acréscimo em relação a 2014 de renegociações da ordem de 30,4%, a mais do que 2014, em negociações, em renegociações. Sobre renegociações, eu queria colocar, eu acho que convém chamar a atenção, que é o seguinte, renegociar uma dívida, no meu entendimento, tem que ter um critério. Por quê? Porque, às vezes, a renegociação pode ser uma piora da dívida do anterior. E eu me refiro a isso a por quê? Primeiro, quando o devedor vai até o banco e faz uma renegociação da dívida, o primeiro documento que o banco entrega para ele assina. E eu acho que isso se eu fosse advogado do banco, agiria assim também, é uma obrigação deles conduzirem dessa forma, é um documento chamado confissão de dívida. Então, o banco sai dessa renegociação de dívida com um documento que é facilmente executável, em que não há qualquer discussão, a priori, nessa tal confissão de dívida. Então, quer dizer, quando eu falo em renegociar, e que eu estou aqui dizendo que isso é um dado estatístico já consagrado e constatado no Banco Central, eu só chamo atenção, cuidado com a renegociação. Porque a renegociação, ela pode ser a solução e pode ser um aumento do problema. Né? Então, isso merece nosso cuidado nesse aspecto. Mas o que a gente percebe é que nem sempre as pessoas conseguem resolver os seus problemas ou não conseguem cumprir o acordo. Enfim, a partir do momento que ele não consegue sucesso nessas renegociações, como é que fica o processo dele? Sim. Eu divido, então, para deixar claro para o nosso telespectador, eu divido em dois momentos, em que eu não abro mão do primeiro momento. Qual é o momento? O momento de tentar negociar, né? Tentar diminuir taxas, aumentar o tempo para pagamento, resolver questões de tarifas que não foram contratadas, etc. Discutir o nascedouro e o porquê daquela dívida. Eu não abro mão, acho que isso tem excelentes resultados. Resultados se você pagar 10% de uma dívida de cheque especial de uma pessoa jurídica, por exemplo. Onde o banco também tem a sua participação, porque enfiou aquele exatamente, produto. Exatamente. Nós não podemos dizer aqui que quem contrata é um pilantra, é um picareta que não está a fim de pagar. Porque a média geral, a regra que me leva aos anos de experiência, diz que é o contrário. Ninguém sai, não é razoável imaginar que uma pessoa sai, eu vou dar o cano no banco hoje. Existem pessoas que fazem isso, deve existir, mas na média não é isso que acontece. A pessoa endivida por conta de tentar salvar, principalmente se for uma pessoa jurídica, tentar salvar o negócio. Né? Então eu não abro mão dessa parte e aí vamos para a segunda etapa. Tá, não resolveu, como tem vários casos que não se consegue resolver. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que é uma equipe multidisciplinar. Economista, contador, administrador, pessoas que fazem cálculos da dívida. De acordo com premissas que a gente adota, por exemplo, uma taxa média de juros ao longo dos últimos 5 anos, qual seria a dívida atualmente? Não é? E isso chega a valores que eu posso, ao invés de dever, ter que receber. E existem casos nesse sentido. Bom, aí nós vamos para o processo judicial. Os bancos conseguiram uma lei a seu favor em 2013. O lobby é forte. Um lobby que consegue alterar o Código de Processo Civil e manteve isso no Código Civil de 73, que hoje tem vigência, e manteve para o Código que entrará em vigor o ano que vem. Quer dizer o seguinte, se você quiser discutir alguma coisa que seja relacionada a financiamentos, até essas questões bancárias, você tem que colocar na petição inicial todas as informações de inconsistências, de qual seria a taxa de juros correta, dizer pormenorizadamente o que você quer aqui na Justiça. Não é? Inclusive informando se há débito, se ainda assim o peticionário deve,
ou se ele já pagou, e se deve depositar as quantias que estão ainda devedoras. Né? Isso é evidente que é o trabalho dos bancos no Congresso Nacional, eu não tenho a menor dúvida disso. Bom, tiro uma coisa boa desta lei. Né? Tiro, o que é? Ela dá uma elitizada nos processos judiciais. Porque antigamente era muito fácil. A pessoa falava, eu contratei, não dou conta de pagar, a taxa de juros é alta e o juiz que tinha que se virar. Né? Eu faço aqui uma ressalva que durante muito tempo a gente deixou essa bomba, entre aspas, na mão do juiz. O coitado do juiz tem que se virar para achar uma equidade dessas duas pessoas e resolver o problema. Não acho que tem que ser assim. Acho que o correntista, ele tem que chegar mesmo para o juiz dizendo, olha, o que está errado é isso, está errado, e eu estou disposto a pagar da seguinte forma, já levar uma proposta, se for o caso, para o Poder Judiciário. Uma justificativa de onde ele viu o problema. E isso, a meu ver, trouxe essa melhor cuidado com os processos judiciais e vai facilitar a vida do juiz nesse aspecto. Em compensação, se o advogado ou a equipe dele não tiver competência para isso, nós temos casos, e mais casos hoje em dia, que o juiz nega o direito dele a entrar na justiça, dizendo, olha, não de entrar na justiça, mas de ser processado, ou de seguir com o processo, dizendo, olha, você não respeitou o artigo do Código de Processo Civil, e, portanto, eu vou extinguir a sua petição dizendo que você não cumpriu corretamente o que a lei manda. E o devedor, ou não, né, aquele que está discutindo com o banco, perde sequer o direito de discutir judicialmente. Bom, pensando nisso, o Poder Judiciário tem aceitado, se fizermos corretamente, o Poder Judiciário tem aceitado que as taxas sejam diminuídas e cheguem a um patamar razoável. Essa palavra que importamos da Alemanha, Hamilton, é importante eu falar, que é um princípio da razoabilidade. Isso está em voga no Brasil, todo mundo se fala nisso, às vezes até sem saber o que está falando, mas para mim, neste caso do direito bancário, é importante dizer sobre razoabilidade. Por exemplo, razoável cobrar 2%, 2,5%, 3% de juros ao mês para determinados contratos? Poderia ser. Agora, eu sei também o que não é razoável. Você falou muito bem, não é razoável imaginar 400% de juros ao ano. Não há lógica nenhuma, não há sistema nenhum no mundo que vai dizer dessa forma. Não é? Então, assim, por um lado, exige mais do devedor ou do correntista que quer uma discussão bancária. Por outro lado, dá uma maior qualidade também no momento da criação da decisão judicial. E os tribunais têm acompanhado este caminho, eu tenho visto isso. Os juízes de primeira instância cada vez mais rígidos sob o ponto de vista do que estão levando para ele, mas os tribunais, uma vez passado pelo processo da primeira instância, os tribunais têm mantido sentenças que façam essa revisão das cláusulas, principalmente cláusulas que o Código de Defesa do Consumidor nomeia de abusivas, excessivas. E ainda mais num momento como esse, né, que o país atravessa, quer dizer, a gente vai ter milhares e milhões aí de casos aí de inadimplência. A gente já vê o problema dos carros, né, dos financiamentos de automóveis. Uma outra coisa que me chama a atenção também são os escritórios de advocacia cada vez mais fazendo o papel de cobradores, o papel de intermediadores, também, né, terceirizando para os bancos. Né? A Anshan, que é uma parceira nossa, amanhã realiza em Uberlândia um evento sobre conciliação e mediação. Quer dizer, a sociedade precisa entender que isso faz parte agora de um novo cenário. A Câmara de Comércio Americana. Exatamente. Americana que está aqui. Eu queria colocar um detalhe que me faltou falar, que é, às vezes, o empresário, aquela pessoa que comprou um veículo e não dá conta de pagar, ela procura muito mais os escritórios, aqueles que conhecem sobre as leis e tal, para renegociações. Há até, contrário ao Estatuto de Ética, escritórios que vendem esses serviços, e não é isso que eu estou falando. Mas eu tenho visto empresários que estão passando por momentos, como vários no Brasil, momentos de crise e com dívidas bancárias, e não estão usando esse expediente.
né? Eu tenho visto que às vezes o empresário fica com receio de falar, eu estou devendo o banco, eu não fui... a imagem. Exatamente, eu não fui competente, não tem nada a ver no meu modesto entendimento. Que são naturais. Absolutamente, isso eu costumo dizer, infortúnios da empresa. A empresa vive de risco. E o que pode ter acontecido pelo estar devendo Não, e nós, por exemplo, eu sou mais velho, né? Já passamos por tantas crises, né? Desde o tempo da ditadura, depois entrou os governos Sarney, o Collor, quer dizer, a gente teve muito tempo. A gente deixou de falar de crise de 2008, 2007 para cá, que você começou a ter um país um pouco mais estabilizado, mas até então isso aqui era um sobe e desce muito Demoramos para aprender com o plano real, né? E eu espero que o Brasil não recaia agora, né? Que a gente possa vamos sair rápido disso. Eu também tenho certeza. Doutor, eu queria agradecer muito sua presença. Eu que te agradeço. Foi muito esclarecedora a sua vinda aqui, justamente num momento como esse, que o telespectador também aí está curioso para saber quais são as saídas. Eu queria deixar as câmeras à sua disposição para as suas considerações finais. Obrigado. Bom, eu acho que o momento tem tudo a ver com essa discussão. Eu parabenizo vocês pela escolha do tema, inclusive, e dizer que nós estamos com a equipe esperando, caso alguém tenha esse problema, nós estamos na Avenida Rondon Pacheco, número 381, sala 503, o telefone é 3224-2524 e tem o site ferreiraviola.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos. É isso aí, doutor Wendel. Mais uma vez, obrigado, viu? Queria agradecer também a você, público telespectador, que nos prestigia semanalmente com a sua audiência. Agradecer também aos patrocinadores, em especial a Aramis, que prestigia o programa. É isso aí, muito obrigado e até a próxima semana.